E aí, pessoal, já pararam para pensar como é que o governo e as ONGs trabalham juntos de forma oficial? Hoje a gente vai decifrar a Lei 13.019 de 2014, que é a grande regra do jogo para parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Mas ó, antes de a gente mergulhar de cabeça, não esquece de deixar aquele like e compartilhar este material nas suas redes sociais. Isso ajuda demais a gente. E para a gente começar com o pé direito, que tal um desafio de verdade? Essa aqui é uma questão real de concurso para procurador de contas. A pergunta é toda sobre as regras para transferir dinheiro para essas organizações. A missão é a seguinte: será que no final dessa nossa análise a gente consegue entender a lógica por trás da resposta certa? É isso que a gente vai descobrir junto. Então, para a gente desmontar esse quebra-cabeça, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, vamos focar na lei, depois entender o que é uma OSC, ver como as parcerias nascem, como funciona a seleção, as regras de controle e, por fim, a gente chega no gabarito. Vamos nessa? Beleza. Vamos começar pelo começo, né? A Lei 13.019 de 2014. Pensem nela como se fosse o grande manual de regras, sabe? Ela veio para organizar e trazer mais transparência para uma relação que sempre existiu, mas que precisava de regras mais claras: a parceria entre o governo e a sociedade civil. Então, o ponto central da lei é basicamente o seguinte: ela cria as regras do jogo para quando o governo e as entidades do terceiro setor resolvem trabalhar em conjunto. A palavra-chave aqui é cooperação, para alcançar objetivos que são bons para todo mundo. A grande virada de chave aqui é essa: não é o governo contratando um serviço, é uma parceria de verdade. Tá, legal. Mas com quem exatamente o governo faz essa parceria? Isso leva a gente para uma pergunta essencial. O que a lei realmente considera uma organização da sociedade civil, a famosa OSC? Olha, a definição aqui é bem direta ao ponto. Uma OSC é, em resumo, uma entidade privada que não busca o lucro e, um ponto muito importante, ela não faz parte da estrutura do governo, seja federal, estadual ou municipal. E se a gente for olhar as características principais, o DNA dessas organizações, é isso aqui. Elas são criadas por pessoas comuns, atuam em áreas super importantes, complementando o serviço público, sempre com foco no interesse de todos. E o mais legal, a relação com o governo é de cooperação, lado a lado, e não de chefe subordinado. Ok, a gente já sabe quem são os jogadores. Mas e aí, como é que essa parceria é oficializada? Como se coloca no papel? A lei não deixa isso solto, não. Ela criou instrumentos jurídicos específicos para isso. Basicamente, a gente tem três ferramentas principais para isso. O termo de colaboração e o termo de fomento são os mais usados quando tem dinheiro envolvido. Já o acordo de cooperação é para outro tipo de situação. E o que todos eles têm em comum? Um plano de trabalho super detalhado que serve como base para tudo. E olha que legal, aqui fica super claro qual é a grande diferença entre eles. Se tem grana envolvida, se a administração pública vai transferir recursos para o SC, o caminho é o termo de colaboração ou de fomento. Agora, se a parceria não envolve dinheiro, é só uma ajuda técnica ou de pessoal, por exemplo, aí o instrumento é o acordo de cooperação. Simples assim. Mas óbvio, né? Não é qualquer organização que chega e já pode fechar uma parceria dessas. A lei exige um tempo mínimo de existência que varia, um CNPJ ativo e uma boa organização interna. Isso tudo é para garantir que a entidade tem um mínimo de maturidade para gerir o projeto e os recursos. Beleza, mas na prática, como é que o governo escolhe com qual SC ele vai trabalhar? É aí que entra o processo de seleção. E a regra geral é o tal do chamamento público. Só que, como toda boa regra, tem suas exceções, né? Pensa no chamamento público como uma espécie de competição aberta, tipo uma licitação, sabe? A ideia é que todas as OSCs que atendem aos requisitos possam apresentar suas propostas e competir. O objetivo é simples: garantir que a escolha seja a melhor possível para o interesse público, de um jeito justo e transparente. Agora, pessoal, muita atenção aqui, porque isso despenca em prova. O chamamento público pode ser deixado de lado em duas situações. A primeira é a inexigibilidade, que acontece quando não dá para competir. Imagina que só uma entidade no Brasil inteiro tem a tecnologia para um projeto específico. Não tem como fazer uma competição, certo? A outra é a dispensa, que rola em casos que a própria lei já prevê, como em parcerias na área da saúde com OSCs que já são credenciadas pelo governo. E aí, tá curtindo a explicação até aqui? Se sim, que tal fazer um favorzão pra gente?
Manda esse material para um amigo, compartilha nos seus grupos de estudo. Sério, esse apoio é o que faz o nosso canal crescer. Valeu mesmo. Bom, agora vamos falar de uma parte que é sempre essencial quando tem dinheiro público envolvido: o controle e a prestação de contas. E uma das principais ferramentas para esse controle é o relatório de execução. Nele, a OSC precisa contar tintim por tintim tudo o que foi feito, comparar os resultados com as metas que estavam no plano e, claro, o mais importante, mostrar onde cada centavo do dinheiro público foi parar. E é nosso dinheiro, né? E olha, é importante saber que essas regras não saíram do nada, não são invenção dessa lei específica. A nossa própria Constituição Federal já coloca as bases para isso. Ela exige habilitação prévia, uma seleção justa, que o projeto seja de interesse público e, claro, a prestação de contas obrigatória. É a garantia máxima, né? Show de bola! Depois de construir toda essa base, acho que a gente está mais do que pronto para o grande finale, né? Vamos voltar para aquela questão lá do começo, usar tudo que a gente aprendeu e finalmente encontrar a resposta correta. O segredo, a chave para matar a nossa questão, está bem aqui nessa regra. A lei proíbe com todas as letras que se repasse dinheiro para uma OSC se ela ou algum de seus dirigentes teve as contas de uma parceria anterior julgadas irregulares, e essa decisão tem que ser definitiva de um tribunal de contas e ter acontecido nos últimos 8 anos. É um filtro de segurança importante. Então vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa, com calma para não sobrar nenhuma dúvida. A letra A está errada porque as regras para convênios entre governos são diferentes. A B erra porque confunde repasse para pessoa física com a transferência para uma OSC. A C comete o erro contrário, dizendo que não são transferências fiscais, quando na verdade são sim. E a E erra ao falar da competência de fiscalização. Ou seja, sobrou para a gente, sem nenhuma dúvida, a alternativa D, que é exatamente a regra que a gente acabou de ver. E é isso, pessoal, chegamos ao final. Muito obrigado mesmo por acompanhar a gente até aqui. Se quiser mais conteúdo em áudio, é só procurar por Direito Cast lá no Spotify. Ah, e não esquecem, deixar o like aqui é super importante para nós. E para assistir a mais materiais como este, o nosso canal é o Direito Cast, tanto no YouTube quanto no TikTok. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que as regras estão mais claras, como é que essas parcerias podem, na prática, transformar de verdade o serviço público no Brasil?